Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nossa convidada de hoje, olha, esse mês de junho, este episódio deve estar em julho, mas o mês de junho nós comemoramos a advocacia trabalhista, o Dia do Advogado Trabalhista. E é com muita honra que recebo aqui hoje uma advogada trabalhista, daquelas aguerridas, sabe? E ainda pedagoga. E tem mais uma coisa no currículo dela, foi minha aluna. É um prazer isso para mim. Seja muito bem-vinda, doutora Giane Martins. Que alegria! Eu estou muito emocionada e muito feliz de participar, né, desse momento, de estar aqui com você, que é uma mulher que me inspira, foi minha professora. A gente tem memória afetiva muito significativa e eu fico muito feliz de ser uma das tuas convidadas. Muito obrigada. Eu que agradeço. E realmente tem história. Talvez você não saiba, mas você foi uma das alunas que mais me impactou quando eu cheguei aqui no Espírito Santo. Que legal! Olha a história começando. Né? E eu não sabia que você era pedagoga. Mas vamos começar aqui uma coisa. Você não é do Espírito Santo, você é do Amazonas. Eu sou do Amazonas. Eu cheguei no Espírito Santo em 1995. E aí eu cheguei com um filho pequeno, com 2 meses, eu, meu marido e meu filho, viemos para cá morar no Espírito Santo e eu chego como pedagoga, né? Eu tinha acabado de formar, eu fiz pedagogia na Universidade Federal do Amazonas, sou amazonense, de Manaus, olha que torço legal. pelo boi garantido, olha aqui o vermelho, né? Então eu vim para o Espírito Santo, comecei a trabalhar como pedagoga, né? Mas aí, infelizmente, no nosso país, é uma profissão que não é valorizada. Né? E aí eu comecei a refletir o que fazer da vida. Não queria deixar a educação, mas eu precisava pensar numa alternativa profissional. E foi aí que eu me deparei com o curso de Direito. Né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade e o curso de Direito veio. Que legal. E foi assim, muito interessante. Mas eu sou pedagoga de formação, com muito orgulho, né? Professora de formação. Né? Tenho essa formação. Né? Que bacana. E lhe dá uma visão, então, totalmente diferente do direito também, inicialmente, não é? Sim. Eu digo aos meus alunos, eu sou professora de Direito do Trabalho. Não, né? uma professora excelente, né? Seus alunos sempre falam muito bem, homenageada sempre, né? São as homenagens que me emocionam. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que eu escolhi ser professora, né? Fazer pedagogia, ter um curso superior de pedagogia, e isso faz muita diferença no olhar à educação, no planejamento das aulas, no trato com os alunos, no pensar cada aula, no pensar a avaliação, né? E às vezes repensar em função de uma coisa que você planejou e que não deu certo e você precisa fazer um retorno, né? Porque o objetivo principal é buscar o desenvolvimento daqueles alunos, né? Então eu digo para eles que esses 2 cursos, essas 2 formações, elas se retroalimentam, né? Porque eu sou professora e estou estudando constantemente para poder estar atualizada e ser uma professora, né, que cumpre o seu papel de estimular, de organizar a vida acadêmica desses alunos. E sou advogada e a advocacia alimenta a minha sala de aula. Então, quando eu estudo, eu sou uma melhor advogada porque estudo muito. E quando eu estou na advocacia, eu sou uma melhor professora porque eu levo a minha realidade, o caso concreto, as coisas que eu estou ali, né, no tribunal, no TRT, nas varas do trabalho, eu levo para eles, né, essa realidade mesmo, não é? A teoria é muito importante, fundamental, mas o exercício da advocacia me faz ser uma professora melhor, né? Mas ressaltando aí o que você falou, né? Pelo seu estudo, te ainda melhora. Sim, pelo conhecimento. A advocacia fica diferenciada, né? Porque você, com muito estudo e com pesquisas constantes, você está sempre ali voltada a elaborar uma peça com mais qualidade, né? Você tem mais ideias, enfim. É uma retroalimentação sensacional. Recomendo. E você sempre quis área trabalhista?
Aí, olha só que interessante. Eu estava falando ainda há pouco com você que esse teu podcast, ele permite que as pessoas que nos assistem, né, elas conheçam a trajetória. Sim. Porque você, por exemplo, foi minha professora e viu meu ponto de partida. Né? É claro que você me acompanha e eu sei que você me acompanha. Mas muita gente me viu no momento da formação e me vê hoje. Né? Hoje, uma advogada, eu sei que eu sou respeitada, eu procuro fazer com muita seriedade, Sim. tanto o meu trabalho como professora, como advogada. Veja que, então, são pessoas que conhecem o ponto de partida e o momento que eu vivo hoje. Mas a trajetória, esse caminho, a gente não consegue contar. E o teu podcast abre espaço para a gente poder a ideia é falar essa. da trajetória. E aí, o direito do trabalho, como que ele surgiu na minha vida? Quando eu comecei o curso, eu não tinha ideia. Né? Ninguém na minha família é do direito, nenhuma pessoa próxima minha, né, é do direito. Então, eu fui a primeira da família, né, a cursar o direito. O meu núcleo familiar menor. Então, eu não tinha ideia, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu queria ser professora no curso de direito. Ah, né? Que bacana. Então, você já tinha Era uma meta, mas eu não sabia qual área. E são muitas, a gente passa por muitas coisas. E até o 5º período eu ainda não tinha sido fisgada, tocada, né? E um belo dia, eu conto isso para os meus alunos e na semana passada eu fui me despedir de uma turma e contar isso e chorei, né? Porque é muito emocionante. E ontem, terça-feira, fazendo audiência com essa pessoa que eu vou te contar, foi lindo. Eu contei para ele isso na audiência. Então, e aí eu até o 5º período não sabia. Você chegou na minha vida, por exemplo, no 10º, eu já havia feito a escolha, né? E aí no 5º período eu sou apresentada a uma disciplina que me impactou, né? Uma disciplina trazida por um professor, por um juiz do trabalho. E ele começou a contar, leu o plano de curso, falou qual era o objeto que nós iríamos estudar. E eu falei, gente, isso é muito legal. E foi o direito do trabalho, e foi o professor Almada, né? Ah, que lindo! Professor Almada, meu querido professor, juiz do trabalho. E aí eu fiquei encantada com o que ele me propôs a estudar, né? Então eu comecei a entender essa relação, né? Essa relação dialética entre o capital e o trabalho, né? Esses dois sujeitos que povoam o direito do trabalho, o empregado e o empregador. Isso me encantou, Carla, de uma forma que você é testemunha, eu nunca deixei nenhuma disciplina de lado. Nossa, nunca de forma deixei, alguma. mas o meu coração pulsava pelo direito do trabalho, pelo processo do trabalho, né? Que legal. E naquela semana, naquele semestre, eu decidi, eu quero isso para minha vida. Que bacana. E aí eu formei, fiz OAB e tinha 2 metas, né? Na verdade, eu tinha uma meta de ser juíza do trabalho, mas ainda bem que eu não fui. Você queria estudar para concurso, para ser juiz de trabalho. Assim que eu formei, eu passei na OAB, né, colegial, passei na OAB, e o que eu vou fazer da vida? Eu tentei assim, me organizar num grupo para advogar, mas a faculdade, no mês seguinte, me chamou para compor a equipe pedagógica, né? E eu fui pedagoga na FDV, logo no começo. Não, você sempre foi referência, né? Junto à coordenação. Eu lembro bem que você fazia esse meio de campo aí entre os professores e a instituição, e a turma. E aí eu fui contratada pela FDV para ser pedagoga, mas não era isso que eu queria, né? Mas fiz com muita tranquilidade, aí comecei o meu mestrado, porque a minha meta era ser professora, e aí depois que eu terminei o mestrado, eu falei, eu acho que eu vou estudar para ser juíza do trabalho. E aí estudei, fiquei 1 ano e meio, eu e Renata e Fernanda Módulo, né, minhas 2 amigas queridas. A gente viajou muito por esse país, fazendo concurso. Fiz muita prova, mas aí chegou um ponto eu falei, não é isso, ainda não é isso, né? E aí eu comecei com a Fernanda Módulo a advogar. E começamos na advocacia trabalhista, né? Construímos uma sociedade, começamos a trabalhar, advogar, e aí eu não parei mais. E foi a época que eu terminei o mestrado, que aí eu consegui, né, um espaço na FDV para dar aula. Eu comecei como professora de Direito Civil, mas ainda não era isso que eu queria. Só que as portas, elas se abrem e a gente não pode perder a oportunidade. Então, eu entrei
E assim que vagou, assim que o Mancilha assumiu, né, como desembargador no TRT, o espaço dele ficou ali, né, vago, ele suspendeu o contrato e aí eu entrei e tô lá até hoje. Ah, que Né, bacana. feliz da vida. Mas o direito do trabalho entrou na minha vida assim, né? Nossa. A chave foi o professor Almada, foi ele que abriu a porta. Né? Precisamos trazê-lo, né? Sim, ele tem histórias maravilhosas. Doutor Marcelo já veio, Mancilha. Sim. Já esteve aqui. E você lembra seus primeiros casos? Sim. Sua primeira audiência? Minha primeira audiência, meu Deus. Eu falo, quando eu vejo hoje um aluno, né, recém-formado, muito inseguro, que bate o nervosismo, com a advocacia, aí passa um filme, né? E eu lembro. E graças a Fernanda, em sua homenagem, graças a Fernanda, minha amiga querida, eu dizia para ela, eu não tenho coragem de fazer audiência. E ela dizia, sério, como você não tem coragem de fazer audiência? Se eu não tenho, eu tenho medo, né? Aí ela foi comigo, ela me acompanhou nas primeiras audiências, né? E sentava comigo. Por isso que hoje, toda vez, né, que eu estou ali fazendo audiência e do outro lado tem uma advogada ou um advogado, né, que eu sinto que está inseguro, eu me coloco no lugar, porque eu já estive, eu já senti aquilo. Sim. E aí eu procuro olhar para aquela pessoa, né? E por meio do meu olhar eu procuro transmitir, fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, né? Porque não é fácil. E aí eu lembro nessa audiência, eu lembro a juíza, e aqui eu faço, né, uma observação, nem todos, mas alguns juízes e algumas juízas são tão duros. São tão duros com os advogados e as advogadas de início de carreira. E eles não sabem o mal que isso nos causa, né? Então, um olhar atravessado é muito difícil. E alguns fazem isso, muitos nos acolhem, muitos nos deixam à vontade, né? Mas, infelizmente, temos alguns. Então, nessa minha primeira audiência, era uma juíza muito dura, né? E eu já estava insegura, eu já estava com muito medo. E a dureza dela piorou tudo. Mas a Fernanda segurou minha mão, a Fernanda segurou forte, e nós fomos. E hoje o que eu faço? Hoje eu sou Fernanda na vida de outras pessoas. Né? Que legal, que linda, que linda. Mas você lembra de algum caso assim que tenha te marcado? Sim, alguns casos, eu vou te contar de um caso, eu atuando em defesa de uma trabalhadora, e um caso depois eu atuando em defesa de uma empresa, de um empregador. Antes de começar, isso é possível? Sim. Advogar tanto para empregado quanto empregador. Eu vou te falar que pela minha outra profissão, por eu ser professora e pelo meu compromisso com os meus alunos, eu preciso levar para eles uma vivência de advogada, de reclamante e de reclamado. Né? Então, eu me obrigo, eu me coloco e eu me disponibilizo a advogar para a empresa e para a trabalhadora. Sem nenhum desconforto. Nenhum desconforto. Até porque algumas empresas, quando me contratam e eu sinto que há ali um descumprimento, eu converso com a empresa e eu mostro que a melhor saída é um acordo. Né? Porque vai haver condenação e eu tenho muito êxito nisso, nesse convencimento. Te dá uma visão diferente. Me dá uma dos visão, dois lados, você se coloca. Sim, e quando eu estou advogando para o empregador, que eu percebo do outro lado pedidos que são indevidos, incabíveis, né? E aí eu vejo como é importante você se permitir isso. E eu te digo que essa minha permissão para ser advogada, tanto de reclamante quanto de reclamado, foi um combinado comigo para que eu seja uma professora, né, que possa fazer com que os meus alunos tenham as duas visões. Então eu vou te trazer uma história muito marcante quando eu advoguei, quando eu estava em defesa de uma trabalhadora e depois de um empregador. Essa trabalhadora me procurou e disse: Jane, você foi indicada, né, por uma outra pessoa que você já atendeu. Ela falou da forma que você acolhe, da forma que você, né, atende. Então, eu preciso te contar que eu estou sofrendo assédio sexual na minha empresa. Há 2 anos. Há 2 anos eu sou perseguida e tá um inferno a minha vida, mas eu não posso conversar nem em casa, porque o meu marido, ele é daquele pensamento de que onde há fumaça há fogo. Então eu não sei o que fazer e eu estou extremamente desesperada. Eu não durmo, eu estou tomando remédio e tal. E eu ouvi. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: como é que nós vamos provar?
Porque não dá para ir para a Justiça do Trabalho, para qualquer, Só acusar. né, contar uma história. Porque uma história todo mundo conta. Aquela história tem que estar revestida ali de provas robustas. Mas veja, um assediador, ele atua clandestinamente. Sim. Ele atua de forma, né, que impossibilite que o seu comportamento violador, né, da liberdade sexual da trabalhadora ou do trabalhador, que isso fique às claras. Então foi muito difícil. Inclusive, quem está em torno Isso. não percebe, não tem essa percepção. E quando percebe, não tem coragem de testemunhar. De se manifestar porque a vai respeito. perder o emprego. Sim. E aí eu instruí essa trabalhadora, eu analisei material que ela tinha, prova digital, né, filmagens e mensagens de WhatsApp, e analisei tudo e falei, olha só, e a história era muito pesada, era muito triste, né? E eu falei para ela, ó, a gente precisa ter coragem. Minimamente aqui eu vejo que tem indícios fortes, né? E tem testemunha? Não tenho testemunha. E aí eu resolvi, Carla, eu falei assim, eu vou te defender. E eu vou fazer a petição inicial da minha vida. Porque aqui eu estou diante de uma mulher que sofreu violência, né? E aí vem à tona toda a minha formação, né, de uma leitora do feminismo, né, de uma mulher que defende mulheres e que reconhece todas as nossas dificuldades de discriminação numa sociedade patriarcal em que nós estamos inseridas. E fiz, junto com a Bruna, uma advogada que trabalhava comigo, nós escrevemos e fomos para a audiência, né? Chegamos na audiência, pedimos segredo de justiça, né? Claro. Que é aqui, ó. Pedimos segredo de justiça, mas aqui não tem segredo, a gente conta, né? A gente conta. E aí todos tiveram que sair da sala de audiência, ficamos só nós. E o juiz, ele toma conhecimento ali naquele momento, ele leu a minha petição, ele viu a defesa e ele perguntou, porque é obrigatório, perguntou se tinha acordo, né? Claro. A possibilidade de acordo. E o advogado, num tom muito machista, falou assim, não, porque é tudo mentira, a gente não faz acordo com mentirosas. Colocando eu e a minha cliente ali, era muito machismo, né? Era uma situação muito... E aí o juiz olhou e disse assim, doutor, com muita honestidade, se fosse o senhor, eu faria acordo. Carla, eu já estava me sentindo muito poderosa, porque eu me sinto muito poderosa quando eu estou defendendo os meus clientes. Eu me sinto uma mulher, uma advogada muito poderosa. Mas eu fiquei gigante, eu fiquei enorme. E aí o advogado disse, mas excelência, ele falou, pense, doutor, quer um tempo para pensar lá fora? Aí ele titubeou, o juiz olhou para mim e disse, doutora, a senhora tem uma proposta? Eu falei, o valor da causa. Porque aí eu cresci, né? Falei, o valor da causa. É a minha proposta de acordo. É o meu ponto inicial para esse acordo. Enfim, não teve acordo, a sentença saiu, houve uma condenação exemplar, porque esse tipo de ato ilícito patronal tem que ser mesmo punido. E a punição ela tem que ter ali um caráter econômico e pedagógico também, para evitar futuras lesões. Então, esse é um caso assim, muito emblemático para mim, sabe? E você se emociona? Eu me emociono muito, porque construindo essa peça e você contando os fatos, você vive um pouco por aquela mulher, né? A dor, você sente, você se compadece, né? Você tem empatia com aquela tua cliente, né? E ainda quando você chega numa audiência e você se depara com um comportamento, né, de colegas nossos, de advogados, que deveriam ter minimamente ali o respeito. Tudo bem, ele está ali para defender o cliente dele, mas tenha modos, né? Tenha modos na sua defesa, né? Então me emociona muito de ver que ali tem vida, ali tem sofrimento, ali tem dor, e que a minha profissão ela é capaz de ajudar aquela mulher. De aliviar, né, essa dor. Exatamente. Né? De minimamente haver uma compensação por essa dor sofrida, né? Porque passar essa dor não passa. Não, mas pelo jamais. menos que haja uma compensação. Né? Que bacana. E a defesa do empregador. Olha que interessante. Eu estava defendendo um dono de restaurante. E motoboys ajuizaram a ação, né? Eram 3 reclamantes.
E eu estava numa audiência de uma dessas reclamações trabalhistas e eles pediam um vínculo de emprego. E diziam que eram empregados e que queriam que eu reconhecesse o vínculo e todos os direitos que do vínculo advém, né? Eu analisei a situação e vi que um dos elementos que caracterizam a relação de emprego não estava presente, né? Que é a pessoalidade. E aí, em que consiste isso? Né? Para ser vínculo de emprego, é preciso que seja pessoa física, que atue com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica. Então, e eles são cumulativos. A ausência de um deles descaracteriza a relação de emprego. E eu conversei com o meu cliente, falei, como é que a gente vai provar? Ele falou, olha, ele se fazia substituir com frequência. Ele não podia ir, ele mandava alguém no lugar e tal. E aí eu entendi que o elemento pessoalidade estava ausente. E falei, agora a gente tem que provar. Ele, eu tenho conversas de WhatsApp. E aí eu analisei as conversas, né, e coloquei no processo. Era a prova digital no meu processo. No dia da audiência, o juiz perguntou se tinha acordo, não tinha acordo, porque, de fato, tinha muita mentira. Ali não era uma relação de emprego, ali ele era autônomo, né? Ele prestava serviço para várias empresas, e não é isso, porque isso não impede que seja reconhecido o vínculo, mas, na verdade, não havia pessoalidade, né? E aí, o advogado dele falou assim, excelência, eu gostaria de impugnar as provas que a doutora apresentou, porque esses diálogos foram construídos, não são reais. Olha! Eu fiquei desesperada, Carla, porque eu falei assim, gente, e se o meu cliente mentiu para mim? Nossa! Eu fiquei muito desesperada, aí eu olhei para o meu cliente e falei assim, essas provas são reais? Ele, são reais. Aí ele disse, inclusive, tá no celular dele. Aí eu falei, eu posso pedir o celular, aqui baixinho, eu posso pedir que o juiz analise o celular dele, a gente não vai passar vergonha aqui. Não, pode ficar tranquila. Falei, excelência, pela ordem, as provas são verdadeiras, inclusive elas estão nesse aparelho. Se Vossa Excelência quiser fazer aí uma auditoria, né? Agora, real, nós estamos super à vontade. Na emoção do momento. E o juiz disse, fecha a porta. Ninguém sai. Celular na mesa. Aí me deu o celular. Meu direito à privacidade. Eu tenho autoridade para, nesse momento, quebrar esse sigilo e analisar, porque você está dizendo que é mentira e eu quero ver se é mentira. Abrir essa conversa, ele não precisa de outras conversas. Disse, pode abrir com o seu empregador. Sim. E o trabalhador, o advogado se tremia todinho, né? Eu também, porque eu não sabia o que. Você não sabia o que encontrar naquele celular. E aí o juiz pegou o celular e aí pediu que a moça que estava lá, a secretária dele, a assessora dele, fosse acompanhando com o que estava no processo, que eu havia, né, protocolado, inserido no processo, e ele no telefone. Aí ele dizia, vamos para o dia tal. E a moça ia procurando. Eu vou ler e você confirma se é verdade. Parará, parará, parará. Ela disse igual. Vamos para o dia tal. Ele conferiu 20 dias. Nossa! 20 dias. No 20º dia, ele olhou para o advogado e para o reclamante e falou assim, tá bom ou quer que eu leia mais? Vocês vão continuar dizendo que a doutora está mentindo? Que a doutora construiu prova? Aí, não, excelência. E, meu Deus, então, assim, foi emoção forte. Mais uma vez você cresceu, né? De novo eu fiquei gigante, né? Aí você vê, dá para ser gigante, sim, defendendo o trabalhador e empregador, porque quando eu atuo, o que eu busco é o respeito ao direito do trabalho. Claro, você é a voz do direito deles. Então, né? Eu preciso que o direito do trabalho seja respeitado. E aí, se essa relação de emprego fosse reconhecida sem ser vínculo de emprego, o direito do trabalho estaria sendo violado. Sim. Do mesmo jeito, se não houvesse o reconhecimento do assédio sexual, sendo que, na verdade, aconteceu, o direito do trabalho e o direito civil, porque eu estou falando também de direito de personalidade, teriam sido violados, né? Sem dúvida. Então, é isso que eu digo para os alunos, dá para a gente atuar, claro. Porque a nossa meta é fazer com que haja efetividade dos direitos trabalhistas. Porque, Carla, quando eu atuo para uma empresa de forma preventiva, no fundo, a minha atuação é para fazer valer os direitos fundamentais trabalhistas. Do trabalho, né? Sem dúvida. Então, não tem essa, sabe, de você ignorar o outro lado. Nem pode. Uma relação, ela é bilateral, né? A Justiça do Trabalho já teve uma fase que todo mundo falava, é só
pró-trabalhador. Ainda é assim ou você enxerga já de uma maneira diferente? Porque eu vejo diferenças. Tá, eu vou te falar. Eu sou advogada desde 2002, né? Eu colei grau em dezembro de 2001. Em 2002, eu já estava com a minha carteira da OAB. E como eu te disse, o meu vínculo sempre foi com o direito do trabalho, sempre foi com a justiça do trabalho. Inclusive, os únicos estágios que eu fiz na minha vida foi no Tribunal Regional do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho. Nossa! Eu fui estagiária trabalhista 100%. Nossa! Né? Foram os meus estágios. Eu nunca fiz estágio em escritório. Eu sempre, né, fiz no TRT e no Ministério Público do Trabalho. E foi um aprendizado maravilhoso. Então, eu te digo que desde essa época, desde que eu era estudante, desde que eu comecei na advocacia, eu nunca tive visão de que a justiça do trabalho é só para o empregado. Nunca, nunca. Absolutamente. Paira no imaginário das pessoas, né, essa ideia, isso é senso comum. Eu te digo que hoje, eu, como advogada trabalhista, tenho muita dificuldade em várias teses de uma procedência de pedido de reclamante. Então, essa ideia não é real e eu posso te afirmar que não é mesmo. Mas eu acho que a ideia vai de uma questão que hoje a gente vê muito essa advocacia preventiva da empresa. O que antigamente a gente não via tanto. E talvez por isso a empresa pecasse mais em atender aos direitos do trabalhador. Agora, olha que interessante. Se a Justiça do Trabalho julga procedente pedidos, é porque violações estão acontecendo. Exato. Então, se você diz assim, mas existem muitas ações trabalhistas, as pessoas vão muito à Justiça do Trabalho. Será por quê? Por que será que as pessoas procuram tanto a Justiça do Trabalho? Primeiro, do ponto de vista individual, a autotutela não é permitida. Exato. Eu digo individual porque no plano coletivo, sim, a greve é autotutela. Mas no plano individual, só há uma saída para o trabalhador: buscar a proteção na Justiça do Trabalho. E tem uma coisa, tanto desembargadores que já vieram aqui, juízes do trabalho e tal, são unânimes em dizer que quem é mais demandado, em geral, é a pequena e média empresa, que normalmente o direito do trabalhador é o primeiro que ela corta por questões até econômicas, né? Porque a gente sabe também da dificuldade de atender e tudo mais. Mas eu acho muito bacana essa visão, assim, que a Justiça do Trabalho não é pró-trabalhador. A Justiça ela do Trabalho é pró-direito. Direito do trabalho. Exato. E aí é muito interessante, porque a minha atuação como professora, nesse processo de formação dos futuros advogados, quando a gente estuda o direito do trabalho, é importante que os alunos, e eu digo para eles, que vocês entendam, né, o conteúdo do direito do trabalho, os princípios que regem o direito do trabalho. Por que essa relação jurídica, Carla, se descolou do direito civil e o Estado teve que apresentar um novo ramo do direito? Porque a relação entre empregado e empregador não é igual como as relações civis. A gente não pode pensar em dois sujeitos iguais. A hipossuficiência do trabalhador. Sim. Veja, eu sou empregada de uma instituição. Eu sou empregada. Mantenho vínculo de emprego com uma instituição. Você acha que o fato de eu ser doutora em direito, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu sou doutora. Eu tenho o meu escritório, eu tenho autonomia financeira. O fato da qualificação que eu tenho e da minha autonomia financeira, você acha que eu não continuo subordinada ao meu empregador? Eu continuo. Continua, claro. Porque se o meu empregador disser que eu tenho que cumprir ter determinadas condutas no exercício da minha atividade profissional e eu descumprir, eu posso ser dispensada. Claro. Eu posso ser dispensada. Então, há uma desigualdade. Sim. Há uma desigualdade claro jurídica entre esses dois sujeitos. Sim. E o direito do trabalho tutela
o hipossuficiente. Claro, e dos requisitos de reconhecimento é exatamente a A subordinação. subordinação. Se você é subordinado, você atende ao que Sim, o o empregador empregador como determina. a subordinação faz com que esse trabalhador, né, esteja ali cumprindo ordens. Exato. O próprio conceito de empregador, né, é aquele que dirige a prestação pessoal de serviço. Então, vejam, ele é quem dirige, ele é quem decide o modus operandi da prática das tuas atividades laborais, né? E assim, as ordens e tudo mais, a gente sabe que... Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a relação de respeito. Sim. Você já atuou em caso de assédio moral? Também? Já atuei. É muito comum Muito isso? comum, infelizmente. Eu tenho dado muitas palestras, tanto em órgãos públicos quanto nas empresas privadas, né? Muitas palestras sobre o assédio moral, que infelizmente é um mal que está presente nos ambientes laborais. É um mal, né, que adoece. E aí eu costumo dizer nas palestras que esses empregadores, quando praticam atos que se caracterizam como assédio moral, ou quando permitem que superiores hierárquicos pratiquem, eles estão descumprindo um dever constitucional fundamental, que é o dever de garantir o meio ambiente do trabalho saudável aos seus empregados. Porque quando você não faz cessar, né, os assédios, seja ele moral ou sexual, aquele ambiente fica adoecido. Imagina um trabalhador vítima de assédio moral. E aí eu trago um caso muito interessante de uma trabalhadora que me procurou. Nós sabemos que o contrato de trabalho, quando ele é extinto, o trabalhador tem 2 anos para procurar a Justiça do Trabalho e pleitear a reparação dos direitos violados durante o contrato em vigor. Senão, acontece a prescrição bienal. Sim. Ele não pode mais, os direitos existem, mas não podem mais ser reparados, né? E essa trabalhadora, quase ali para acabar, ela consegue sair da cama. Ela estava acamada. Fruto de assédio moral. E ela me contou a história e me trouxe provas e eu ajuizei uma ação. Só que a situação dela foi muito... era difícil, por quê? Porque ela havia pedido demissão. Por conta desse assédio todo. E o assédio, ele era no sentido de fazer com que ela pedisse demissão mesmo. Né? Era para isso, porque às vezes o assédio, ele tem essa finalidade. Ele adoece o trabalhador. Transformar o ambiente insuportável para que a pessoa queira sair deste ambiente. E ainda pede para sair perdendo todas as verbas, né, que poderia acessar se tivesse sido dispensada imotivadamente. Quando ela me procurou, que contou, eu disse, você está doente e isso é fruto do trabalho. Então, eu vou construir, eu e Juliano, que é um advogado que trabalha comigo, a gente trabalha muito junto em várias ações, nós 2 trabalhamos nessa, muito, ele trabalhou muito, é um amigo querido. Então, nós construímos uma petição inicial e nós contamos para o Judiciário Trabalhista. Eu falei, olha, esse pedido de demissão foi um pedido de socorro. Ou ela pedia demissão, ela ia morrer. Né? Então, esse pedido é nulo, porque se ela adoeceu por conta do assédio moral, esse pedido de demissão é nulo, porque ela tinha garantia de emprego e esse pedido de demissão não foi assistido pelo sindicato. É que tem um artigo específico na CLT, o artigo 500, que diz que quando há... Na verdade, é para estabilidade, né? Mas que a gente usa por analogia. Quando há um emprego protegido, só é válido o pedido de demissão com a assistência do sindicato. E não houve assistência. Não teve a participação. O Sindicato dos Bancários não assistiu. E esse era o meu pedido, nulidade do pedido de demissão, reintegração e pagamento de todo o período que ela... de todos os direitos trabalhistas que ela não pôde usufruir, né, por conta de um pedido de demissão que foi nulo. Procedente. Nossa, essa mulher só cresce. Só fica gigante. Procedente. E olha, muito afeto pela minha cliente. Que se ela... eu vou pedir que ela assista. Muito afeto pela coragem dela. Sim. Sabe? De ir até mim, de me procurar.
de ter coragem, de entender, expor, né? que aquilo era... que aquilo era assédio errado, moral, né? E de ter coragem de entregar para o judiciário, de entregar para mim e para o Juliano a dor dela e a gente cuidar da dor dela. E com muita responsabilidade, muito trabalho, porque era contra um grande empregador, né? E a gente não tem medo. Eu não tenho medo do tamanho do empregador. Não tenho. E não é para ter medo mesmo. Eu sempre falo, a gente não pode ter medo do embate, Sim, desde que ele tem seja... que ter respeito. Exato, né? Com respeito, com fundamento, com ética. Fica tudo resolvido, né? Exatamente. Falando em ética, você já teve problemas com colegas ex-adversos por conta de posicionamentos, Sim. às vezes em audiência, em processos? Sim, inclusive recente, né? É recente, uma situação muito triste de um colega que atendeu uma trabalhadora e, enfim, ela o destituiu e eu assumi a causa, né? E esse colega mandando mensagens agressivas, né? E então, muito triste, acho que a advocacia, né? As advogadas e os advogados merecem respeito, os clientes merecem respeito. Sim. E quando um cliente não quer você, se você me perguntar, algum cliente, Jane, já disse não quero mais você? Já disse, né? Era um empregador. E quando esse empregador chegou para mim e disse, eu não quero mais que você seja minha advogada, eu estou revogando a procuração, o que eu posso fazer? Nada. Eu não posso fazer nada. Eu vou respeitar, eu não vou perseguir o novo advogado, eu não vou falar mal do meu cliente. E por que esse empregador não quis mais que eu continuasse atendendo ele? Porque ele queria que eu mentisse na defesa. Olha só. Ele queria que eu colocasse provas forjadas. E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu nunca vou construir provas, eu nunca vou forjar provas. E eu disse para ele, não vou fazer. Mas se não fizer, eu perco. Falei, existe outra forma de você não perder, que é fazer acordo. Sim. Ninguém perde num acordo, ou se perde, cada um perde um pouco. Equilibra, né? A situação. Então, eu não vou buscar a sua vitória com mentiras. E ele falou, então eu não quero mais a senhora me defendendo. Eu falei, fique à vontade. Fique à vontade. Pedi que ele fizesse ali um documento e eu protocolei dizendo que estava renunciando, né, mediante o que estava acontecendo, e a vida seguiu. Interessante que esse empregador, 3 anos depois, voltou com uma nova reclamação trabalhista e disse, doutora, eu quero a senhora para me defender nesse processo. Porque eu achei que a senhora foi tão firme naquele, eu acho que aqui eu não estou errado e eu acho que a senhora vai aceitar me defender nesse daqui. Quer dizer, eu não abri mão, sabe, daquilo que eu acredito. Dos valores. Não, eu não vou abrir mão, seja qual for o valor que me pague para fazer essa contestação, porque eu não tenho preço. Eu não tenho preço, né? Eu tenho uma história. Né? E eu tenho alunos que olham para mim e que eu jamais quero sentar de um lado da mesa e o meu aluno do outro lado, e tudo aquilo que eu falo na sala de aula, eles olham para mim e dizem, cara, era tudo mentira, né? Era tudo história que ela contava. Eu quero que eles olhem para mim num dia que eles tiverem, que forem meus adversários, né? Que nós não somos adversários, mas que estejam defendendo a outra parte, contrária a mim, que eles olhem e digam o seguinte, o jogo vai ser limpo, né? O jogo vai ser limpo, ela não vai trazer aqui mentiras e... Eu perco, mas eu perco com dignidade, entendeu? Legal. E quando ganho com dignidade também. Ai, que bacana, que lindo. Lindo mesmo. E você já passou por situações onde a testemunha te falou uma coisa, chegou lá e falou outra? Sim. É muito comum. A justiça do trabalho, principalmente, né? E olha, toda vez que o meu cliente, que o reclamante ou reclamado, né, eu falo, cadê as testemunhas? E aí eu digo, eu quero conversar com a testemunha. E quando é empresa, por exemplo, eu digo, eu quero conversar só eu e a testemunha. Para fugir um pouco desse medo, né? Até para eu saber
até que ponto a história que o meu cliente me conta é verdade. E para saber se aquela testemunha vai ser, né? Aí eu lembro que teve uma vez que eu conversei com a testemunha, fiz perguntas, estava tudo muito redondo. Falei, gente, mas olha que legal, né? Conversei com uma segunda, tudo certinho. Eu falei, tá bom, vamos. Chegou na audiência. Aí eu perguntei para ela assim, você já foi testemunha em algum processo? Não, é a primeira vez, as duas. Falei, olha só, vou te dizer o que acontece lá. Não vai ser com você, não é nada pessoal. O juiz vai perguntar se você é amigo ou inimigo das partes, se você tem interesse na causa, né? E aí eu pergunto, você é amigo ou inimigo? Não. Você tem interesse na causa? Não. Então tá. E o juiz vai finalizar dizendo que você se compromete em dizer a verdade, que mentir é crime e que você pode ser processado e que você pode ter problemas, né, na esfera criminal. Não é nada contra você. O juiz precisa dizer isso. Fomos. Quando chegamos lá, na audiência, que o juiz começou a perguntou se ele ia falar a verdade, vou falar a verdade, o primeiro, né? Aí começou a perguntar, fez uma pergunta muito redonda, o juiz fez a segunda, voltou na primeira diferente, ele, né? Aí o juiz falou assim, qual foi das duas respostas que você mentiu, a primeira ou a segunda? Porque, olha só, parabéns aos juízes trabalhistas e às juízas trabalhistas, porque eles são sensacionais quando eles estão colhendo depoimento pessoal e prova testemunhal. Eles são muito sensacionais. Eles vão no raciocínio, depois eles voltam para a mesma pergunta diferente. Porque eles são peritos nisso, né? Em detectar mentirosos. E isso foi, assim, uma mentira deslavada e ele ficou desesperado, né? Desesperado, e o juiz falou, olha só, eu não vou continuar ouvindo, né? Nitidamente você está mentindo e tal. Fiquei até com medo que desse voz de prisão, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não deu. Não deu. O juiz deu uma relevada, botou ele no cantinho do pensamento, né? Mas já aconteceu assim, nossa senhora. E já viu alguém sair com voz de prisão? Alguém? Não, eu estava assistindo uma audiência, não foi comigo, né? Eu estava esperando a minha acontecer, a minha era próxima, e aí um senhorzinho chegou ele era testemunha de uma empresa, e o juiz perguntou para ele se ele se compromete em falar a verdade. O juiz devia estar com algum problema anterior, porque assim, não tinha acontecido nada para o que eu vou te contar, que levasse a voz de prisão, né? E aí o senhorzinho, ele falou assim, o senhor se compromete em dizer a verdade, o senhor sabe que se o senhor mentir, o senhor pode ser preso, não, o senhor pode responder por crime, né, de falso testemunho. Aí o senhorzinho, mas muito senhorzinho, tipo 80 anos, entendi, ele disse, o senhor está dizendo que eu estou mentindo? Aí o juiz, como é que é? Eu estou lhe perguntando se o senhor vai falar a verdade. E o senhor acha que eu vim aqui para mentir? Nossa. Aí o juiz falou, eu gostaria que você me respeitasse. Me respeite. Ele disse, o senhor também. Esteja preso. Nossa! Minha nossa senhora. E aí é sufoco, porque a gente... Você faz o quê, né? Tudo muito rápido. Aí o outro advogado, que é meu amigo, né? Falou assim, excelência, né? Mas calma, é um senhor. Não sei o que. Aí o juiz... Aí viu que tinha ido por um caminho que não tinha mais retorno, falou assim, me dou por suspeito. A audiência é suspensa, me dou por suspeito. Porque eu não vou continuar nesse caso. Acabou a audiência. Nossa! E aí o senhorzinho, mas o que está acontecendo? Ele não estava entendendo nada, o senhorzinho. Não estava entendendo nada. E o juiz levantou, foi embora, e aí as pessoas em cima dele. Aí começou a passar mal. Ele começou a passar mal, né? O idosinho. Tadinho. Então, eu já assisti isso. Mas foi preso no fim, não? Não foi preso. O juiz... Ele se deu por suspeito. Mundo, aí ficou aquela turma, deixa disso, né? Advogado daqui, o dono da empresa. Depois descobrimos que ele era parente do dono da empresa. Olha isso. Dá de tudo, né? Nossa. A Justiça do Trabalho é sempre... É animada. É animada, né? É muito animado. Você nunca sabe...
o que vai acontecer naquele dia, porque tudo pode acontecer. Como diz a música, inclusive nada, porque às vezes você chega lá, passa a tarde toda, quando chega a tua audiência, não, vamos redesignar. Por isso, tudo pode acontecer, inclusive nada. Você gosta de fazer audiência? Adoro. Sabe aquela Jane com medo, acuada? Ela foi acolhida pela Fernanda e esse medo... ela foi salva do medo, né? E hoje, a minha maior alegria é abraçar meus alunos, minhas alunas que estão começando e dizer para ele, vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Vai doer na primeira, vai tremer na segunda, mas você um dia vai estar aqui do outro lado acolhendo novos advogados e novas advogadas. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Muito. E tribunal? Você gosta de fazer sustentação? Faço quando precisa. Eu prefiro primeiro grau. Por quê? Vou te dizer por quê, Carla. Eu acho que tudo acontece ali naquela audiência. Sim, sem dúvida. Tudo, absolutamente tudo acontece. Inclusive, para você reverter no tribunal, vai depender de como você atuou no primeiro grau. Então, o meu olhar e o meu cuidado e toda a minha energia como advogada, ela está concentrada naquela audiência de instrução. Porque se for improcedente, ou procedente para o outro lado e ruim para mim, né? Porque dependendo de onde eu estou, eu fiz tudo, eu colhi todas as provas possíveis, eu fui super diligente na audiência para poder ir para o tribunal com tranquilidade. Às vezes, tudo isso acontece e chega no tribunal. Então, algumas situações que eu fico preocupada de reverter aquela decisão que eu já tenho, aí eu vou, com muita tranquilidade, fazer sustentação oral. E eu gosto muito de falar, né? Então, eu acho 10 minutos pouquíssimo, mas aí o que eu... Aí tem um relógio enorme na nossa frente, mas aí o que eu faço na sustentação oral? A sustentação oral não é para você ler um recurso ordinário, não é para você ficar lendo o recurso. Sustentação oral, você vai em cima dos pontos específicos de prova que você quer que os desembargadores observem. Preste atenção, né? Olha, aqui tem uma confissão, aqui tem... Então, você vai mostrando, olha, na folha tal, né, documento tal, comprova tal situação. É para isso, né? Mas antes de uma sustentação oral, eu faço muita questão de passar no gabinete, né? De levar, né, memoriais. Eu vou lá. Eu sou o bastidor importante, eu sou muito né? cuidadosa, porque eu quero mostrar para o desembargador. Às vezes não é o desembargador que me atende, quem me atende é a assessoria, mas está tudo bem, não tem problema, eu só preciso ser ouvida. Eu só preciso ser ouvida. Eu só preciso mostrar nos memoriais ali quais são os pontos que eu estou destacando. Né? Se o voto está pronto, se o voto não está pronto, olha aqui, olha isso com cuidado. Porque às vezes é um processo enorme. Exato. E os detalhes eu conheço. Exatamente. Né? Então eu quero mostrar os detalhes. E aí eu vou e fico. E eu vou te dizer, Carla, que a melhor coisa de escutar no tribunal, no dia de julgamento, é: doutora, não precisa sustentar. Porque não precisa sustentar. Se eu vou sustentar, é porque eu quero reformar ou manter. Se diz não, é porque minha tese está ali. Né? E aí, olha, eu fico feliz da vida. Outro dia eu estava preparadíssima para uma sustentação muito importante para mim. E a desembargadora olhou e falou: doutora, não precisa. Aliás, se a senhora quiser, a sustentação pode ser em relação aos seus honorários, que eu não estou dando 15%, que a senhora me pediu, eu estou dando 5%. Eu falei: excelência, muito obrigada. Muito obrigada, o que eu queria era essa tese, né? Eu queria construir, bem construída essa tese, honorários, ó. Tá ótimo, 5%. Não que o meu trabalho não, né, que não mereça 15%, mas eu vou me desgastar e colocar um processo de volta, porque não vou, sabe? O que interessa é o direito do meu cliente, sabe? Isso é o mais importante. Meus honorários depois a gente vê, né? Depois a gente discute. Que legal, que legal. Bom, agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Eu falo, você me fala o que vem à sua cabeça. Você sabe que esses dias a gente teve a festa de 2 anos do podcast e eu fui entrevistada. E nessa hora eu fiquei nervosa. Cara, é muita responsabilidade. Deixa eu me ajeitar aqui. Ó, Carla, com calma, eu fui tua aluna. Nunca diga para uma advogada: não vai dar certo. Justiça é
dar àquela pessoa que teve o seu direito violado a reparação desse direito. O que mais te irrita num processo? Quando o julgador não tem zelo na análise das teses, das provas, me irrita profundamente, né? O desrespeito com o trabalho do advogado. Uma série de TV. Gente, eu agora tô dorameira, olha isso. Adoro doramas. Eu e meu marido, nós somos dorameiros. Mas uma série de TV que tem a ver com o direito, né? Uma advogada extraordinária. Sensacional. Eu ainda não assisti, mas está na minha lista lá. Assista, porque, aliás, ela foi a porta de entrada para os doramas. E aí é um caminho sem volta. Você tem que decidir antes de assistir se você quer isso para sua vida. Porque a partir desse é um caminho sem volta. Então, uma advogada extraordinária. Bacana. Nunca comece uma sustentação oral com? Puxando o saco de desembargador, né? Paparicando. Preocupe-se com o seu cliente, respeite os julgadores, mas o teu compromisso é com o teu cliente. Processo físico e eletrônico? Ai, eletrônico, Deus que me livre de processo físico. Audiência virtual ou presencial? Presencial, eu gosto do corpo a corpo, eu gosto de assistir todos os movimentos, né? O rosto do juiz, da outra parte, eu descubro mentiras, eu experimento coisas maravilhosas no presencial. O que você diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Ai, gente... Caminha com a gente. Né? Passa um dia com um advogado. Se não fosse advogada, seria? Professora, né? Que sou. Né? E se não fosse professora, advogada. Não tem. Apaixonou mesmo pelo direito, sim, né? Apaixonadíssima, né? Apaixonadíssima. E aí o que eu fiz? Eu peguei a minha outra formação, juntei com o direito. E eu sou 2 em 1. Ai, sempre maravilhosa. Jane, foi um prazer enorme esse bate-papo. Adorei. Nem vi a hora passar aqui. E olha, Carla, eu queria encerrar voltando para aquilo que eu comecei dizendo que você permite que as pessoas que nos conhecem, os seus convidados, né, que conhecem seus convidados, conheçam um pouquinho da travessia. Porque não interessa de onde partimos e de onde chegamos. O mais importante é a travessia. Sim. E você permite que a gente possa contar um pouco dessa travessia, né? E esse podcast, eu tenho certeza, ele inspira muitas pessoas, as novas advogadas, os novos advogados, né? É um cantinho quentinho pra gente. Muito obrigada. Obrigada a você. E para vocês... Não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, a gente quer saber. Comenta aqui embaixo. Até a próxima.